Eu queria agora conversar com vocês sobre os ministros do governo Lula. E aí é um diálogo mesmo. Eu vou dar a minha opinião sobre cada um dos ministros do governo Lula, inclusive favorecendo o Pedro, porque aí ele vai poder fazer cortes da minha opinião sobre Fernando Haddad, Flávio Dino, não é? Sobre os diferentes ministros do governo Lula, né? Margarete Menezes, né? Enfim, o Rui Costa, né? Eu vou dar aqui minha opinião sobre os ministros. E aí, a ideia é a gente conversar sobre os ministros. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre as indicações. É óbvio, logo de cara, que não tem como comparar com os ministros do Bolsonaro, né? São muito melhores. Muito melhores. Vamos lembrar que o Bolsonaro indicou para ministérios. Deixa eu só aumentar o ar-condicionado aqui. É que eu estou morrendo de calor. Eu estou em Salvador, para quem não sabe, então aqui faz calor. Hein? Os ministros do Bolsonaro indicou Ernesto de Araújo, um cara que disse que aquecimento global era uma trama marxista. Então, assim, é óbvio que quase os indicados de Lula, todos seriam muito melhores do que os indicados do Bolsonaro, porque a barra do governo Bolsonaro era uma barra que estava no subsolo, não é? Estava assim na lama, tava, entendeu? Estava indo direto, lançando a gente direto para o inferno, não é? Mas assim, eu gostei das indicações do governo Lula e eu vou falar agora sobre cada uma delas, né? Sobre cada uma delas. Primeiro, sobre o ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato a governador para São Paulo, Fernando Haddad. Por que Fernando Haddad é uma boa indicação para o Ministério da Fazenda? E não é só porque ele tem mestrado em economia. Isso é legal, é bom, eu valorizo a trajetória acadêmica, eu mesmo tenho mestrado em História Social e doutorado em Saúde Pública. Isso, então, é um plus, digamos assim, é uma coisa boa ele ter um mestrado em economia. Mas eu valorizo o nome do Haddad porque ele, nas entrevistas e nos debates para governador de São Paulo, eu, como uma pessoa que estudei o programa do PT, que li o programa do PT, que acompanho cotidianamente política, eu tenho clareza que, para mim, o melhor intérprete do programa econômico do PT que eu ouvi foi o Fernando Haddad. Ou seja, ele é um cara que claramente, uma pessoa que claramente compreende muito bem a reforma tributária que está no programa, as necessidades econômicas, a ideia de você ter responsabilidade social como prioridade, mas que você precisa de um arcabouço fiscal, mas que não é o teto de gastos, que o teto de gastos não serve, que o teto de gastos tem que ser abolido. Então, o Fernando Haddad, por essa compreensão sobre a reforma tributária, por essa compreensão sobre o teto de gastos, por ele ser um intérprete, o melhor intérprete do programa do PT, eu entendo que foi uma excelente escolha para ministro da Fazenda. Os outros nomes que estavam especulados não eram nomes do meu agrado. Pércio Arida, por exemplo, foi especulado como ministro da Economia do Haddad. Não gostei. Não gostei. Ainda bem que o Pércio Arida não foi indicado para ministro. Não é? O único nome que o Haddad indicou, que eu fiquei meio assim, balancei um pouco, foi o Bernardo Api para a reforma tributária. Porque o Bernardo Api, segundo o Eduardo Moreira, que é uma pessoa que eu respeito muito, não é um cara com esse compromisso todo com justiça tributária. Então eu fiquei, vamos aguardar. Mas a indicação do Haddad, diante dos outros nomes que estavam especulados, eu entendo que era, de fato, a melhor indicação possível para a economia. Não é? Então, eu gostei muito da indicação do Haddad para a economia. A indicação do Rui Costa para a Casa Civil. O Rui Costa, eu sou baiano, para quem não sabe. O Rui Costa é governador aqui do estado. O Rui Costa, para a Casa Civil, eu acho uma boa indicação. Claro que é muito melhor do que qualquer indicação do Bolsonaro. O indicado do Bolsonaro é o Onyx Lorenzoni. Figura, vocês viram lá nos debates do Rio Grande do Sul, uma coisa patética. Né? Ele nem foi eleito, mesmo lá Bolsonaro ganhando, porque
Foi um negócio meio ridículo, o Anderson Lorenzoni. Então é óbvio que ele é muito melhor, não se compara. Agora, não é das melhores indicações do Lula, porque o Rui Costa é aquele cara mais técnico, burocrata e tal. Não é um político que teve uma gestão aqui na Bahia tão de esquerda assim. Não, foi uma gestão de centro, às vezes oscilando centro-esquerda, centro-direita. A gestão do Rui não foi uma gestão tão de esquerda assim. Então, eu considero a indicação do Rui boa porque é para a Casa Civil. Porque na Casa Civil ele é um interlocutor do Lula com o Congresso. E nesse gestor com interlocução política, me parece que o Rui Costa é um bom nome. Um bom nome. Né? Aí temos o golaço do Lula, um verdadeiro golaço do Lula, que é o Flávio Dino na Justiça. Quem acompanhou a entrevista do Flávio Dino no Roda Viva viu uma pessoa qualificada, com conhecimento, com segurança, defensor da democracia, defensor da justiça. Então, a indicação do Flávio Dino é realmente excelente. Foi uma das melhores indicações do Lula. Eu fiquei muito satisfeito. Cada vez que eu vejo a entrevista do Flávio Dino, eu tenho gostado mais dele. E vou mais. Como ele é do PSB, do mesmo partido do Alckmin, eu vejo uma chance do Flávio Dino ser o candidato a vice numa chapa Haddad Dino daqui a 4 anos. Eu acho que o Flávio Dino é um nome provável para ser candidato como vice do Fernando Haddad. Acho que o PT não vai abrir mão de ter o candidato da frente da chapa e está apostando numa boa gestão do Fernando Haddad para ele ser o candidato à presidência. Haddad já foi candidato à presidência, então é uma pessoa que já é conhecido, um aliado muito leal do Lula, e o Flávio Dino vai cada vez mais se credenciando como um nome muito bom do PSB. Né? Ele que já tinha sido do PT e do PCdoB. Né? Então, uma indicação excelente para o Ministério da Justiça, e ele já mostra que não vai ter, retomando o tema da nossa live, não vai ter anistia para golpistas, não vai ter anistia para aqueles que ameaçam a democracia. Então, Flávio Dino é um nome excelente. O nome da Margarete Menezes para a cultura, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas a Margarete Menezes ela tem uma história de gestão na área cultural, de criar fundações de patrimônio cultural. Ela não é só uma grande cantora, ela tem uma trajetória que ela foi uma das 100 pessoas eleitas como maiores propagadoras da cultura afrodescendente dos últimos anos. Ela ganhou essa premiação. Então, ela ser a ministra da Cultura é outro golaço do Lula. O José Múncio na defesa já é um nome que eu conheço menos, tenho algumas dúvidas, não é? Não é um nome assim que eu me animo muito. Não é um nome que eu me animo muito, não. É um nome que o José Múncio eu já tenho minhas restrições, né? Ele tem uma extensa carreira na vida pública, foi deputado federal, presidiu o Tribunal de Contas, ele tem bom trânsito nas Forças Armadas, por isso que foi escolhido, né? E eu tenho visto na mídia que o Luiz Marinho foi escolhido para o Ministério do Trabalho. Esse é um nome que eu não fiquei muito fã, porque parece que tem acusações de nepotismo cruzado que pesam sobre ele. Eu não sei o quão verdadeiras são essas acusações, mas eu já acho uma coisa complicada essa indicação. Peço que vocês... O Pedro lembra para todo mundo se inscrever no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal da Folha Democrata. Vocês ajudem não só se inscrever, vocês divulguem as lives, divulguem os vídeos, porque isso ajuda muito o canal. E existem alguns outros nomes que não foram confirmados como ministros, mas que são nomes que são muito do meu agrado. No Ministério da Educação, tem 2 nomes especulados. Isolda Sela, atual governadora do Ceará, e Camilo Santana, ex-governador do Ceará. 2 excelentes nomes. E eu vou além. Eu fui perguntado pelo meu amigo Fernando Drummond
por que o Haddad não volta para a educação? E eu defendi fortemente o Haddad para a Fazenda e alguém do Ceará para a educação. Por quê? Porque a melhor educação pública do Brasil é a educação do Ceará. Então, e essa obra da educação pública do Ceará é uma obra do PT e do PDT, dessa aliança entre PT e PDT no Ceará. E a Isolda Sela e o Camilo Santana são nomes importantes para essa revolução da educação do Ceará. Então, escolher uma pessoa do Nordeste que teve votação gigante, deu votação gigante para Lula. Rui Costa já é do Nordeste na Casa Civil. No Ministério da Educação, homenageando a melhor educação do Brasil, que é a do Ceará, é uma homenagem à excelência, aí sim uma escolha de mérito, de qualidade, de competência, e uma homenagem também a pessoas que têm uma obra para mostrar da educação, da revolução que foi feita na educação do Ceará. Então eu adoro esse nome. E gosto muito do nome da Anísia Trindade Lima, atual presidente da Fiocruz, para ser a ministra da Saúde, não é? Ela também é um nome espetacular. Tem uma pessoa aqui falando da acusação da Margarete. Não conheço muito bem essa acusação, Gui, e o currículo da Margarete me parece um currículo muito bom. Eu acho que para antes da gente dar crédito a essa acusação, tem que investigar. Claro que se a acusação tiver mérito, aí cabe uma substituição. Mas, até onde eu sei, eu não vi ainda os méritos dessa acusação. É uma coisa que deve ser investigada para se chegar a um melhor critério. Anísia Trindade Lima, atual presidente da Fiocruz, é uma pessoa de atuação importante contra o negacionismo. Ela é uma pessoa que tem uma trajetória na saúde pública fantástica. Ela editou vários livros. Eu tenho livros da Anísia Trindade Lima, porque eu já utilizei livros dela em trabalhos, porque meu doutorado foi em saúde pública. Então, ela é um nome maravilhoso, maravilhoso para a saúde. Eu torço muito que ela seja escolhida como ministra da Saúde. Realmente, se a Anísia Trindade Lima for escolhida como ministra da Saúde, vai ser uma escolha espetacular, uma escolha excelente.